Olá, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um tema bastante importante. Uma doença um tanto quanto prevalente, que é a endometriose, a gente sabe que impacta demais na qualidade de vida das mulheres. Ela tem custos que são diretos e custos que são indiretos. Quando a gente fala em custos diretos, de um grosso modo, falamos sobre tratamento, sobre medicações, sobre terapias, consultas médicas, cirurgias. Esses são os custos diretos, mas a gente sabe que existem os custos indiretos. E para isso eu chamei aqui o meu amigo, o cirurgião ginecológico, Dr. Daniel Bercaraça, cirurgião especialista em endometriose, que trabalha no Hospital Albert Einstein, e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Daniel, muito obrigado pelo aceite do convite. Por favor, suas considerações iniciais. Olá, Patrick. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Tá? Eu acho que esse é um tema de muita importância para as pacientes que têm endometriose, né? Porque ele impacta demais na qualidade de vida das nossas pacientes, né? Então, assim, essa discussão vai ser extremamente essencial para o nosso ouvinte ou para quem está acessando aí no YouTube. Qual que é o entendimento para nós dos custos tanto diretos quanto indiretos da doença, que realmente é extremamente prevalente na população feminina. É incrível, né, Daniel? Porque a gente fala da endometriose e os estudos mostram que os custos com a doença são extremamente relevantes, né? A literatura mostra alguns estudos do começo dos anos 2000, mostrando, principalmente nos Estados Unidos, custos por mulher em torno de $4.000 anuais, né? Isso é semelhante a outras doenças, como diabetes, como doença de Crohn. E a gente sabe que, quando você fala para qualquer pessoa sobre diabetes, todo mundo conhece diabetes. E quando a gente fala sobre endometriose, como exceção das portadoras de endometriose e dos seus familiares, são poucas as pessoas que realmente conhecem sobre o tema. E isso é uma coisa que chama muita atenção. Uhum. Eu acho que é uma coisa super interessante nessa sua fala é o seguinte: nem os médicos muitas vezes conhecem a endometriose, né? Então, eu acho que isso é uma coisa super interessante, porque acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente com relação à demora no diagnóstico. Então, assim, muitas vezes o médico mesmo não pensa, porque ele não sabe o que é endometriose, né? Então, o que a gente está acostumado quando a gente conversa com a paciente que a gente suspeita que tem endometriose ou que vai no nosso consultório com dor ou com alguma coisa assim. Se ela falar para você, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, muitas vezes ela sabe qual que é o problema dela. Mas quando nós falamos, pode ser que você tenha endometriose, ela nunca ouviu falar, né? Então, e isso é uma coisa curiosa, né? E não é uma doença nova, né? Não é uma doença que já existe há muito tempo. Complementando o que você tinha dito, né, com relação principalmente com os dados americanos, porque assim, a gente tem muitos dados americanos, na verdade, né? A gente não tem muitos dados brasileiros, muitos dados americanos e dados europeus, né? O custo que você falou de aproximadamente $4.000 por paciente, agora você imagina que tem um estudo americano que estima que 60% das pacientes que têm endometriose não são diagnosticadas. Então, você imagina, a gente está falando de um custo de $4.000 em aproximadamente 40% das pacientes. Então, esse custo provavelmente é muito maior, né, se a gente colocar na somatória geral disso, né? Se a gente pega que hoje a estimativa de endometriose no mundo é em torno de 200 milhões de mulheres, né? No Brasil, em torno de 8 milhões de mulheres. E isso justamente na verdade, provavelmente o número é muito maior do que esse, justamente por isso que você está dizendo, né? Então, a gente acaba dependendo de um diagnóstico histológico, de fazer biópsia, colocar no microscópio e comprovar que é endometriose. E muitas pacientes desconhecem a existência da doença, muitos médicos desconhecem a existência da doença, então esse número realmente pode ser muito maior. E isso é uma das principais bandeiras da Sociedade de Endometriose, tanto a Associação Brasileira de Endometriose, SBE, quanto da Comissão Brasileira de Endometriose da FEBRASO, é justamente levar o conhecimento, né? Fazer com que cada vez mais pessoas lembrem sobre a doença. Eu acho que isso é importante porque acho que a maior parte dos trabalhos demonstram que o tempo para a gente conseguir fazer o diagnóstico da doença é de
aproximadamente 8 anos, né? Os trabalhos variam de 4 a 11 anos, mas acho que a média é em torno de 8 anos, né? E durante todo esse tempo, a paciente experimenta uma redução da qualidade de vida significativa, né? Com todos os custos que a gente vai falar, diretos e indiretos da doença, né? E a principal pergunta é: por que nós temos esse atraso nesse diagnóstico? Né? Qual que é o grande motivo? O primeiro, principal, é isso que a gente falou. O médico desconhece a doença. Então, o médico não pensa na doença, né? E a segunda principal característica relacionada ao atraso é a normalidade dos sintomas que uma mulher pode sentir, né? Ou seja, a paciente chega para o médico, fala que está com dor, fala que está com cólica, e o que o médico fala? Isso é normal, né? Ou seja, é a famosa achar que os sintomas que a mulher tem de dor é uma coisa normal, né? E na verdade não é normal sentir dor. Eu acho que isso a gente tem que ter isso na cabeça. E o que a SBE, o que você acabou de falar, é uma coisa essencial, pois leva o conhecimento para a população, né? E para os médicos, principalmente. Sim, é muito engraçado, porque assim, o trabalho brasileiro que foi feito para tentar estimar o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença, ele foi um trabalho realizado pela USP São Paulo, USP Ribeirão e Unicamp. Então, assim, é muito complicado a gente generalizar isso para o Brasil inteiro, né? Porque a gente está falando de 3 centros de referência, que são poucas as pessoas que têm acesso. Né? Se a gente pegar aqui em São Paulo mesmo, a periferia de São Paulo, que não tem acesso a chegar na USP, na Paulista, no Pérola, na Santa Casa, ou vamos até ser pior, né? Hoje em dia a gente está falando muito da pandemia, Covid e tal, e a gente vê a situação precária da saúde pública de um modo geral no Norte, Nordeste. Imagina o tempo que se demora, se é que se faz o diagnóstico dessas pacientes nessas regiões. Né? Então, eu me atrevo a dizer que o tempo, se a gente for pegar o Brasil como um todo, é muito maior do que 7 anos. Muito maior, realmente. Né? E a nossa função assim, muitas vezes, a gente não precisa fazer o diagnóstico imediato da doença. Esse é que é porque a gente tem que pensar, o médico tem que pensar para introduzir o tratamento para melhora da qualidade de vida da paciente. A paciente não precisa ficar anos sofrendo, né, com dor, diminuição da qualidade de vida, para a gente introduzir um tratamento que muitas vezes ele pode ser instituído somente a gente pensando na doença e não necessariamente, como você falou, o diagnóstico da endometriose é feita com relação de cirurgia, anatomopatológico. Não. Acho que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente isso, mas o tratamento pode ser instituído logo na primeira consulta, quando a gente pensa que a paciente possa ter endometriose. A partir disso, a gente introduz o nosso tratamento clínico e, olha, a gente tem dados de que o tratamento clínico em pacientes que têm endometriose, mais de 2/3 das pacientes que têm a doença tem uma melhora significativa dos sintomas álgicos, dos sintomas de dor. Isso é muito bom, né, com o tratamento, ou seja, quase 70% das pacientes melhoram somente com o tratamento clínico e não necessariamente precisam fazer cirurgia, certo? Exato. Acho que a principal indicação cirúrgica é a falha do tratamento clínico, mas uma coisa que é importante também, e que poucos centros têm, é a capacidade de oferecer um tratamento clínico adequado. Porque muita gente acha que o tratamento clínico é simplesmente dar um contraceptivo para aquela mulher e aquilo está resolvendo. Mas não, a gente sempre vai pensar num tratamento multidisciplinar. Então, a gente vai ter que envolver fisioterapeuta, a gente vai ter que envolver nutricionista, a gente vai ter que envolver profissional de dor, psicólogo. Mas, lógico, desde que a gente consiga, de início, já fazer uma orientação geral, se aquele médico já, pelo menos, lembrar da doença, fala, putz, tá me cheirando a endometriose isso aqui. Né? Então, vamos introduzir já algumas medidas, o próprio médico já pode dar algumas orientações, tanto de alongamento, tanto de algumas mudanças de hábitos alimentares, introduzir um anticoncepcional desde que se tenha indicação, e aí assim a gente já vai iniciando aquilo e encaminhar aquela paciente para um centro de referência
que vai poder dar um tratamento muito mais adequado, né? Então, acho que esse é o primeiro dos pilares, a gente fazer com que os médicos tenham consciência sobre isso, lembrar sobre o tema para que a gente possa introduzir um tratamento mais precoce. Mas também, uma das coisas que a gente precisa e muito é mudar esse mindset, isso daí, essa cultura que está na cabeça de todo mundo, de dizer que cólica é normal, né? Quando a gente pega diversos médicos, ou mesmo um familiar fala, sua mãe teve cólica, você também vai ter cólica, sua avó teve cólica, também vai ter cólica. Né? Sua avó ficava lá com a bolsa de água quente no sofá, era a melhor amiga dela nos períodos da menstruação. E isso a gente precisa mudar esse tipo de pensamento, né? Então, a gente precisa mostrar que não precisa ser dessa forma. Que é, se a gente levar em consideração que sentir cólica desse jeito, incapacitante, não é normal, a gente vai conseguir fazer diagnósticos cada vez mais precoces. Com certeza. Eu acho o seguinte, pensando um pouco de tudo isso que você falou, e voltando um pouco para o tema principal da aula, com os custos diretos e indiretos, a gente acabou falando dos custos diretos, como você falou, $4.000 por paciente, no montante a gente sabe que isso é muito maior do que, porque existem muitas pacientes que são subnotificadas, subdiagnosticadas. Eu acho que o que é interessante a gente comentar também é sobre os custos indiretos, ou seja, impostos em cima da paciente, da qualidade de vida da paciente. Muitas vezes a paciente que chega no meu consultório, no seu consultório, é aquela paciente que ela entra no seu consultório, você fala, oi, como é que vai? Tudo bem? Ela fala, não, não tá. Né? Ela fala, não, não tá, e senta no seu consultório. Por quê? Ela passa anos com a doença, né? Ela não sabe o que ela tem. Ela aprendeu que aprendeu não, né? Ou tá na mente dela de que ter dor é normal. Então, o que acontece com essa paciente no decorrer de todos esses anos com os sintomas? Ela tem uma diminuição da qualidade de vida, isso falando agora dos custos indiretos, tá? Tem uma diminuição da qualidade de vida muito importante, tem uma diminuição assim, com relação à vida social dela, ou seja, uma paciente que tem dor não quer sair, uma paciente que tem dor não quer namorar, tem uma alteração muito importante com o parceiro ou com a parceira, né? Falta no trabalho, diminuição de produtividade. Então, esses são os principais custos diretos e muitas vezes é difícil da gente conseguir colocar isso com relação a números, com relação a dinheiro. Né? Mas esses são os principais custos diretos que a gente tem. E qual é uma outra coisa super importante que eu queria que até que você comentasse um pouco, que você é bastante especialista nisso, é com relação a pacientes que têm dor crônica, ou seja, que passam muito tempo sentindo dor, o que acontece com o cérebro dessas pessoas? Ou seja, a paciente ela fica com dor por 5, 6, 7 anos com dor abdominal, sentindo cólica, achando que é normal. O que isso pode acontecer, pensando também nos custos indiretos dessa paciente? Então, quando a gente fala dos custos indiretos da paciente com dor crônica, da paciente com endometriose, a gente tem que lembrar do ciclo de vida, né, da paciente com endometriose ou com dor crônica. Então, é uma paciente que sente dor, que fica ansiosa, que fica insegura, que fica frustrada, que fica deprimida, e essa depressão só vai ficando cada vez mais intensa. Além disso, essa paciente vai evitar se relacionar com seu marido, com seu namorado, com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, assim, a vida sexual também vai ser bastante afetada. Eu vou até deixar a parte sexual para a gente falar um pouquinho separado, porque acho que merece bastante relevância. Então, assim, é muito complexo a gente avaliar todos esses custos indiretos. É uma paciente que está... É muito difícil eu conseguir mensurar, colocar na ponta do lápis, fazer exatamente o quanto que são esses custos indiretos, mas eles são muito maiores do que os custos diretos. Pensa o seguinte, uma menina que está no colegial, vai prestar vestibular e na época de se preparar para as provas não consegue estudar de maneira adequada, eventualmente até falta no dia da prova, ou vai para a prova morrendo de dor e não consegue render do jeito que ela queria. Ela vai perder um ano
né? Ou qual que é o impacto de um ano de vida perdido naquela menina, né? A gente não consegue mensurar financeiramente. Ah, tudo bem, o pai vai ter que pagar cursinho para aquelas que tiverem pai que puderem pagar cursinho. Ela não vai conseguir começar a faculdade, tudo bem. Não, não é tudo bem. Um ano de vida, né? Você está atrasando um ano de vida daquela mulher. Ou então aquela mulher que está no trabalho, a gente sabe como o mercado de trabalho é acirrado, é competitivo, e aí ela deixa de ter a promoção porque ela tem um absenteísmo, tem uma falta grande, né? Ela não consegue entregar eventualmente no prazo correto as suas metas. Por quê? Porque foi afetada por dor, né? Então, tudo isso leva a uma série de frustrações que impacta demais a qualidade de vida daquela mulher, sem dúvida alguma. Isso é muito importante de ser falado, né? As pessoas se esquecem disso. E fora que nem você comentou, né? A parte conjugal, as brigas, o parceiro ou a parceira que acabam olhando para aquela mulher e falando: você não sai do sofá, né? O que é? Você não gosta mais de mim? E, na verdade, não é isso. Não é que ela não goste mais de você, né? É justamente que ela não consegue sair do sofá. Ela está com dor. De novo você está com mau humor, né? Puxa, que saco, né? Você imagina isso a longo prazo que acontece na vida do casal, né? Sem dúvida. A gente está vivendo hoje um momento de mais contato com nossas esposas, com mais nossos familiares, enfim, porque a gente está ficando mais tempo em casa e a gente já ouve o quanto esse simples maior contato já leva a brigas, né? Sim. Imagina para essas pessoas que sentem tanta dor e estão em casa sofrendo com dor e ainda assim tendo que lidar com os conflitos familiares, conjugais, habituais, né, não só da quarentena, mas do dia a dia. Então, tudo isso impacta demais, sem dúvida alguma. Exatamente, concordo plenamente. Falando um pouco mais daquele sintoma que eu tinha te falado, sobre o que acontece no cérebro da paciente. Então, você pode ter uma coisa chamada sensibilização central, né? Então, assim, paciente que tem dor, para você conseguir uma dor crônica, para você conseguir tirar aquilo, exemplo, eu estou com uma paciente com uma dor crônica há anos e aí eu indiquei a cirurgia para ela e muitas vezes ela persiste com dor crônica depois, né? Então, apesar de ter tirado o estímulo doloroso, ela persiste com dor crônica. Por que que isso pode acontecer? Porque o cérebro enxerga que aquilo é normal. Às vezes você tem posturas viciosas, você tem contraturas musculares que continuam levando ao estímulo doloroso e a paciente continua com a dor. Mas não só isso, né? Eu acho que é muito importante essa questão de tudo essa parte de frustração, depressão, ansiedade. Essa mulher com endometriose, ela vai ter frustração não só porque ela tem dor o tempo inteiro e não vê uma luz no final do túnel, como também ela tem os anseios da vida moderna, como também ela tem os anseios da vida reprodutiva. Putz, será que eu vou conseguir ser mãe? Será que eu não vou conseguir ser mãe? É super, super comum a paciente chegar aqui, eu dei um diagnóstico de endometriose e ela fala: doutor, eu vou ser mãe. Né? Então, tudo isso acaba impactando de muita forma a vida daquela mulher. Concordo plenamente, né? E o que é interessante a gente comentar que é o que você falou, ou seja, isso aumenta ainda mais o custo indireto da paciente, porque às vezes ela demorou tanto para fazer o diagnóstico, ela acabou operando, que nem você falou, e muitas vezes ela continua com a dor, continua com a doença. A doença não, a gente retirou a doença cirurgicamente, né? Mas ela continua tendo as dores da endometriose, certo? Ou seja, aumentando ainda mais o impacto ainda disso pela demora no diagnóstico, né? Que é o sintoma de hiperalgesia, que é o que você falou. Ou seja, ainda a paciente ainda vai precisar ainda de uma terapêutica adjuvante a partir disso para melhorar o sintoma, certo? Exato. Então, assim, é por isso que a gente precisa de um centro multidisciplinar para o tratamento. A gente não pode esperar que a gente tenha centros multidisciplinares em todos os bairros, em todas as cidades. Mas, pelo menos, a gente deveria ter, no mínimo, em todos os estados. Né? Hoje em dia, a gente vê muitas pacientes de outros estados vindo aqui para São Paulo em busca de um tratamento adequado. E muitas vezes a gente consegue dar a parte cirúrgica legal, a gente consegue
dar um suporte clínico ginecológico legal, mas a gente não tem o resto da equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento lá, né? Então, Uhum. imagina o seguinte, uma paciente precisa, se for ainda do estado de São Paulo, fica um pouco mais fácil, ela vai ter os custos com as viagens, as idas e vindas, né, rotineiras aqui para São Paulo, e isso aumenta muito o custo dela. Mas e se for uma paciente de outro estado? Né? Então, como que ela vai fazer para conseguir fazer todas essas terapêuticas que nós indicarmos? Né? Então, nem sempre isso vai ser factível. E fora que, assim, essas faltas habituais que ela vai ter, seja na escola, seja no trabalho, podem levar a uma demissão, pode levar né, a uma reprovação no colégio, na faculdade, mas pensando numa mulher que já é independente, que trabalha, pode levar a uma demissão. E levando a uma demissão e todos os custos dessa demissão. Né? Então, essa mulher vai ter que ir à procura de um novo emprego, vai ter que tentar se virar com o salário do marido, se tiver marido, se ela for casada, ou então com as economias dela. Então, as pessoas esquecem de tudo isso e isso realmente tem uma influência no mercado de trabalho e tem uma influência nos custos totais da doença. A gente estima hoje que os custos anuais da doença cheguem em torno de 200 bilhões de dólares. Né? É muita coisa. É muito dinheiro. Eu acho que pensando em tudo isso que você falou, que é uma coisa extremamente importante, a gente consegue ver a complexidade da doença, certo? E que realmente essa demora do diagnóstico faz muita diferença para a gente, né? E pensando na complexidade da doença, uma coisa super interessante que você falou é a multidisciplinaridade da doença endometriose, né? Ou seja, você falou bastante de todas essas interferências, principalmente psicológicas, e algumas vezes, muitas vezes psiquiátricas também associadas à doença, ou seja, um profissional da parte multidisciplinar que a gente tem que estar sempre perto é o quê? Ou o psiquiatra ou o psicólogo. Óbvio que sim. Dentre inúmeras outras especialidades que a gente usa, que a gente tem contato, como fisioterapeutas, como acupunturistas, como médicos que controlam dor, urologistas, coloproctos, que trabalham com a gente no sentido de tentar amarrar todas as pontas para tentar melhorar a qualidade de vida que essa paciente tem, né? Porque já é uma doença extremamente complexa, né? Pensando nisso, eu acho que a gente, pensando em todos esses custos diretos e indiretos, a gente teria que fazer o diagnóstico um pouco mais precoce dessa doença, fazendo exatamente isso que a gente está fazendo, falando da endometriose, né? E, assim, para nós, como que a gente faz o diagnóstico? Como que a gente poderia fazer o diagnóstico mais precoce? Primeiro, sabendo. E vou passar a pergunta para você. Pensando em endometriose, sabendo o que é a doença e com toda a sua complexidade, como é que a gente poderia fazer esse diagnóstico? Acho que isso é uma coisa interessante para a gente discutir também, né? Eu acho que o mais importante não é a gente fazer com que a gente, que eu disse há pouco, não é que a gente tenha centros de diagnóstico em tudo quanto é lugar. Sim. Eu acho que a gente tem que, o principal, a população leiga e os médicos de atenção primária, dos postos de saúde ou ginecologistas gerais, que eles lembrem da doença. Isso eu acho que é o ponto fundamental, que todo mundo lembre da doença. A partir daí, se a gente tem uma paciente com dor, o médico fez uma suspensão, né, uma suspensão da doença, putz, ela pode ter endometriose, ele introduz um anticoncepcional, ele inicia uma orientação nutricional mais geral, ele inicia uma orientação sobre alongamento, sobre atividade física mais geral e encaminha para um centro. Eu acho que isso é o principal. Ele encaminha para um centro de diagnóstico de endometriose, de tratamento de endometriose, que vai ter uma equipe multidisciplinar e vai poder fazer o tratamento e o diagnóstico propriamente dito de maneira mais adequada. Acho que isso é o principal. A gente não precisa ter ultrassom com preparo intestinal, ressonância magnética em toda a esquina, especialista em endometriose. A gente precisa que seja direcionado de maneira mais adequada, né? Tanto são os colegas que acabam encaminhando aqui para mim,
Alguns já são um pouquinho mais adiantados, já solicitam os exames de imagem e me mandam, outros preferem que eu decida qual vai ser o exame de imagem a ser realizado, mas é muito legal esse bate-papo, porque são ginecologistas gerais ou são ginecologistas que fazem mais urogineco ou que fazem mais mastologia, mas que pensaram na doença e, putz, pode ser endometriose, encaminharam para o Patrick ou para o Daniel ou para qualquer um colega que seja especialista em endometriose. Acho que isso é o fundamental, a gente não menosprezar os sintomas dessa doença. Mas para a gente falar de diagnóstico, essas coisas, a gente vai deixar para um outro dia. Eu só quero que você faça agora as considerações finais, Daniel, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje. Maravilha. Bom, eu acho que foi um papo muito legal, né, para tentar entender e levar para as nossas pacientes ou para as mulheres que estão ouvindo isso, sobre a importância da doença, o que essa doença pode impactar na vida das pessoas negativamente, né? Eu acho que isso, além da parte das pacientes, a parte médica é extremamente importante, porque o médico, ele pode, pensando na endometriose, ele vai pensar principalmente nos sintomas que a paciente possa ter relacionado à doença, ou seja, cólica menstrual, dor abdominal não cíclica, alterações intestinais ou urinárias, dor durante as relações sexuais, e ele pensar na endometriose. O próprio ginecologista, durante o exame físico, pensando na endometriose, ele pode ir em busca de marcos para saber se a paciente tem uma forte indicação, tem endometriose ou não. Ou seja, durante o toque, ver se o paciente tem uma mobilidade adequada do útero ou não, se tem lesões na vagina sugestivas de endometriose, se tem cistos no ovário muito grandes. Ou seja, antes mesmo de chegar no diagnóstico, a gente consegue pensar muito na endometriose como uma possibilidade para aqueles sintomas que a paciente tem, e pensando nisso, a gente consegue diminuir muito o tempo sem doença, o tempo que a gente faria o diagnóstico, a gente diminui isso e, obviamente, melhora muito a qualidade de vida dessas pacientes, diminui o tempo de sofrimento delas. Maravilha. Eu acho que o mais importante, então, que a gente tem que deixar aqui é esse recado sobre nosso objetivo com o tratamento da endometriose é melhorar a qualidade de vida da paciente. Nosso objetivo não é fazer uma cirurgia, nosso objetivo não é dar uma pílula. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida da paciente. Cada paciente vai ter um melhor tratamento para ela, então por isso que o tratamento vai ser individualizado. Cada paciente vai necessitar ou não de um acompanhamento com um X profissional, mas por isso que a gente precisa de ter um centro multidisciplinar para acompanhamento de endometriose. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. E logo, logo a gente marca mais um bate-papo. Perfeito, estou à disposição. Tchau, tchau.